Olá, investidores, tudo bem? Eu tô aqui nesse vídeo de hoje para falar sobre quase que o segredo da Arca dar tão certo e do fundo Arca ter tido performances tão boas desde o seu lançamento. O segredo é o rebalanceamento. Muitas pessoas perguntam pra gente como que faz um rebalanceamento da metodologia Arca, como que eu faço para calcular os valores que eu tenho que vender de um ativo e comprar do outro. E nesse vídeo eu não só vou te explicar, como eu vou disponibilizar para vocês uma planilha que vai resolver esse problema. E com 4 ou 5 inputs manuais, você vai ter exatamente o que você precisa fazer para que a sua arca fique rebalanceada e com o enquadramento adequado para o asset allocation que a gente propõe. Só que antes de eu contar para vocês aqui e mostrar, aquele pedido tradicional, já curte esse vídeo aqui e se inscreve no nosso canal. Bom, pessoal, primeiro, antes de falar do rebalanceamento da arca, vale lembrar o que é arca. A arca é uma metodologia onde nós investimos em 4 classes de ativos. A, de ações e negócios, R, de real estate, que são os fundos imobiliários, o C, de caixa, que são os ativos ali de renda fixa da sua carteira, e o último A, de ativos internacionais. A metodologia pressupõe que você tem que ter uma diversificação estrutural. Você tem que colocar 1/4 em cada caixinha dessa. Há algumas adaptações, como por exemplo, o nosso fundo, que coloca 40% em renda fixa, 30% em ações brasileiras, 20% em ativos internacionais e 10% em fundos imobiliários. O mais importante de tudo é que você mantenha a exposição dentro desse perfil que eu falei para vocês. Só que o mercado, ele é muito dinâmico, né? Com o passar dos dias, meses e anos, a carteira vai modificando. Um ativo se valoriza mais do que o outro, alguns ativos perdem valor e você precisa ajustar essa carteira. A parte intuitiva disso funciona da seguinte maneira: você sempre vai vender o que subiu de preço, que ganhou participação na sua carteira, e comprar o que perdeu participação. Então vamos imaginar que nas 4 categorias aconteceu o seguinte cenário: nada aconteceu na renda fixa, nada aconteceu nos ativos internacionais, nada aconteceu nos fundos imobiliários, mas as ações caíram 50%. O que você deveria fazer? Você deveria vender um pouquinho de cada uma delas e comprar as ações para as ações voltarem para o patamar que você tinha anteriormente. Ou seja, você vai comprar mais barato. Agora vamos supor o mesmo cenário, só que em vez das ações caírem, as ações subiram 50%. O que você vai fazer? Você vai vender as ações, realizar esse lucro, colocar no seu bolso e distribuir para que volte para a alocação estrutural que você definiu. Seja 25% em cada uma, seja o 40, 30, 20, 10, que é o que a gestora Grão utiliza. Então você sempre vai fazer o quê? Comprar na baixa e vender na alta. Sem pensar, de uma maneira absolutamente automática, você vai vender o ativo que está caro e vai comprar o ativo que está mais barato. A metodologia faz isso e para isso você precisa rebalancear a carteira, que é exatamente esse processo de você vender o que subiu muito e comprar o que caiu muito. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, porque contando, falando números, subiu 50, caiu 50, compra o que caiu, vende o que subiu, pode ficar um pouco complexo. Então eu vou fazer um exemplo real para vocês aqui de como vocês poderiam fazer o rebalanceamento da arca de vocês, tá bom? A minha metodologia aqui começou com a alocação estrutural tradicional da arca: 25% de ações e negócios, 25% de fundos imobiliários, 25% de caixa, os ativos de renda fixa, e 25% de ativos internacionais. Então, Vitor, eu comecei minha carteira aqui com 100 mil reais, é o que eu tenho para investir. Você vai colocar nesse verdinho aqui pintado o valor de 100 mil reais. E ela já vai te dizer que você tem que investir 25 mil reais em ações, 25 mil reais em fundos imobiliários, 25 mil reais em ativos de renda fixa e 25 mil reais em ativos internacionais. Vitor, quais ativos? Assina a Finclass, lá na plataforma da Finclass tem carteira recomendada e você pode pegar esses ativos lá, tá bom? Eu não vou ficar indicando ativos aqui, não é o objetivo desse vídeo. Então você investe nessas classes 25 mil. Só que o tempo passa, os ativos mudam de valor, sua carteira se valoriza, você ganha dinheiro e depois de um certo tempo você tem uma nova alocação, onde você detecta que o seu patrimônio atual, ele subiu de 100 mil para 150 mil reais. Então você vai colocar que seu patrimônio atual é de 150 mil reais. Sendo que de 150 mil reais, você tem 50 mil que foram de ações. Você tem 20 mil que são de fundos imobiliários. Você tem aqui, na parcela de caixa agora, você tem 30 mil reais. E os ativos internacionais, você tem mais 50 mil reais. Quando você olha tudo isso, você fala: caramba, minha arca ficou completamente desbalanceada. O que eu tinha de 25, 25, 25, 25, agora eu tenho 33% em ativos internacionais, eu tenho 33% em ações brasileiras, eu tenho 20% de caixa e 13% de fundos imobiliários. Então, dá para notar aqui que você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar vender ativos internacionais, vender ações e negócios, comprar a parte de caixa e comprar real estate. E nesse momento eu faço um disclaimer para você. É sempre preferível que você faça o rebalanceamento com novos aportes. Então, se você vem juntando dinheiro para investir, em vez de você vender ativo e ter que pagar imposto de renda e todo aquele processo chato, se você puder fazer novos aportes nas categorias que precisam crescer, então comprar caixa,
caixa e fundos imobiliários, e com esse novo aporte você conseguir rebalancear a arca, melhor. Se não, faça a venda sim e rebalanceie a sua metodologia. Bom, mas Vitor, legal, você me disse que eu tenho que comprar e vender, mas quanto? Quanto? Eu não sei fazer essa conta. Isso aqui é muito complicado, é um negócio muito estranho pra mim. Cara, tá pronto aqui do ladinho, olha que legal. Ele vai dizer aqui pra você, ó, do lado aqui na coluna J até a coluna N, o quanto você tem que vender. Então, ó, você tem que vender R$12.500 de ações e negócios, que significa 8% do seu patrimônio. Você tem que comprar 17.500 de real estate, ou seja, fundos imobiliários, ou seja, aumentar em 12% sua exposição. Você tem que comprar R$7.500 de renda fixa e você tem que vender mais R$12.500 de ativos internacionais. E aí a sua nova carteira Arca vai passar a ser 37.500 em cada uma das carteiras e uma nova alocação de 25% em cada um dos fatores de risco. Aqui tem uma forma mais gráfica para você entender, né, que você vai diminuir o percentual em 8% em ações internacionais e ações brasileiras, você vai subir em 5% em caixa e subir em 12% em fundos imobiliários. E aqui também é o gráfico com o dinheiro para você entender de onde sai e para onde entra. Então, na prática, é muito simples de fazer esse rebalanceamento da carteira. Só que esse rebalanceamento, ele é muito importante e você não deveria deixar acontecer o que aconteceu nesse meu exemplo completamente aleatório. O patrimônio cresceu 50%, a arca ficou completamente desorganizada. O ideal é que você aceite uma variação de no máximo 10% dentro de cada classe. O que eu quero dizer com isso? Se a sua alocação estrutural é 25%, você deveria aceitar que essa parcela variasse apenas entre 22,5% e 27,5%, que é 10% para baixo, 10% para cima sobre o valor que você tem investido. E aí você já rebalancearia a sua carteira. Mas isso aqui é muito fácil com essa planilha, você consegue fazer isso quantas vezes você quiser. Vitor, mas a minha arca não é uma arca igual a sua. A minha arca, ela é 40% de ações e negócios, 10% de fundos imobiliários, ela é 30% de caixa e ela é 20% de ativos internacionais. Não muda nada, é só você alterar aqui a sua alocação estrutural, ele vai dizer o quanto você tem que alocar. Quando você disser a sua nova alocação aqui para ele vai calcular direitinho aqui para você voltar para a sua alocação de 40 em ações, 10 em fundos imobiliários, 30 em caixa e 20 em ativos internacionais, tá? Então você pode ter a sua arca um pouco adaptada à sua realidade ou ao que você gosta. O importante é você ter a diversificação, você alocar as 4 classes de ativos e principalmente fazer o rebalanceamento frequente da sua carteira. Só a título de curiosidade, o rebalanceamento da carteira da Gestora Grão é diário. Todo dia nós recebemos aportes, entram novos investidores no fundo, cai dinheiro novo na conta e com esse dinheiro novo nós investimos no que precisa crescer na nossa alocação para chegar na nossa alocação alvo, e é assim que funciona todos os dias na nossa carteira. Quando algum ativo descola muito, a gente até vende de fato e rebalanceia a carteira, mas isso é mais incomum dado que a gente recebe dinheiro novo todo dia. Bom, e se você gostou dessa planilha e quer utilizar, é fácil, ela vai estar pública aqui para vocês, ela vai estar no link aqui na descrição desse vídeo. Mas se você não quiser ter o trabalho nem de fazer o seu rebalanceamento da arca, a gente tem a arca já pronta. Vale lembrar que a Grão tem o fundo Arca Multimercado, que é esse que eu comentei para vocês, que tem 40% de renda fixa, 30% de bolsa brasileira, 20% de ativos internacionais e 10% de fundos imobiliários. E nós fazemos todo esse trabalho diariamente para você. Ele é um fundo de previdência, está disponível nas principais plataformas do Brasil e principalmente no aplicativo da Grão, que você consegue baixar aí na loja do seu celular. Bom, pessoal, é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo aqui na Grão.